Fala galera, como é que vocês estão? Ó, esse vídeo é um vídeo especial pro meu amigo Edu, tá? O cara que ama o CDR, mas tô aqui e de rebarba, você aí de casa pode talvez aproveitar alguma coisa. Edu me perguntou qual dos starter decks que ele deveria escolher, qual que é o estilo de cada um, então eu pensei, por que não? Primeiro pegar um creme crack, que ninguém é de ferro. E por que não explicar para ele e para vocês também, né? Vocês que estão aí com dúvida ainda de qual ST pegar. É claro que a gente tem várias listas online já de algumas cartas. Aí você já fica pivotando, ou já em mente com qual deck você quer jogar e tal. Mas se você quer só aproveitar o jogo, uma pegada mais tranquila e jogar pela lore de cada deck, por assim dizer, tá aqui uma pequena review. Já joguei com todos os decks, pelo menos uma vez, com os amigos, enfim. E vou explicar um pouco de cada deck, como é que funciona. Então, no Gana a gente tem duas cores por cada deck. Esse aqui é ST01 branco e azul, ST02 verde e azul, ST03 vermelho e verde. O que eu falei aqui? Verde e azul, né? Tá certo. ST03 verde e vermelho, ST04 vermelho e branco. Então a gente tem duas duplas, quatro duplas, né? Então vamos lá, vamos começar pelo ST01. No ST01 a gente tem cartas do tipo que diminuem o poder, né, do personagem alheio. Ó, esse aqui diminui em 3, por exemplo. Esse aqui entra em campo, vira um personagem com defesa vida 2. Esse aqui dá um de dano no inimigo. Então, assim, esse aqui ó, é o piloto que quando entra no Gundam, independente de link ou não, ele vira um personagem com defesa, com vida 5 ou menor. Isso aqui é uma base que ela vai criando uma vez por turno um 3-3, 2-2 ou um 1, dependendo de quantos personagens você tiver. Blocker. Esse aqui é uma ação que, enfim, dá -3 de ataque power, né, de dano quando o personagem ataca ou defende, né? Então, o ST01, ele me parece, ó, quando o Pairado compra uma carta. O ST01, calma aí, deixa eu mostrar aqui também. Então, se você quiser ver pelas artes, meu querido e galera, essas aqui são as duas artes do 01. E esse aqui ele tem Repair 2. Quando no final do turno ele recupera 2 e enquanto pairado durante seu turno todas as unidades ganham mais 1 de AP, né? Então, enquanto ele está com piloto, todas as unidades mais 1 de AP e cura no final do turno. Então, o ST01 me parece um ST assim meio control, entendeu? É uma coisa assim, vira personagem, cria token, vira mais personagem, recupera no final do turno. Então me parece um deck um pouco control, assim, entendeu? Um deck que joga, digamos, para trás, né? Talvez. Mas é isso. Essas cores, elas combinadas, ficam um deck control. Esse aí é o ST01. Indo para ST02, a gente tem o azul e o verde. Azul aqui, ó, por exemplo, tanto na main quanto na action, você pode jogar no seu turno ou no ataque do oponente. Escolha um inimigo com vida 5 ou menor e vire. Então é um combat trick que a gente chama, né? Temos no verde Ramp. Então, se você veio do Dragon Ball, é como se fosse a mesma cor verde. No One Piece seria o roxo. Então, ó, é uma nave, Wing Gundam, Bird Mode, Poggers. Entrou, bota um recurso a mais, né? Esse aqui é um personagem azul. Quando ele está linkado, você destrói um personagem, compra uma carta e ele linka. Esse personagem é legal, o Zex Merkise, porque ele linka tanto quanto seu Gundam, seu Gundam temático, né, por assim dizer.
Cadê ele? Aqui, ó, tá o Guise. Ele linka tanto com esse Gundam quanto com esse Gundam. Então você pode fazer umas jogadas interessantes com esses dois Gundams aqui. As SRs do deck ST-02 são o Tal Geese e o Wing Gundam. O Wing Gundam tem Breach 5, então o que acontece? Quando você dá dano, a gente descobriu isso hoje, tá? Jogando lá. Quando você dá dano numa unidade, você dá o mesmo dano para a vida, né, do oponente, o escudo. Então ele tem Breach 5, então você dá 5 de dano. É meio doido. A maioria das bases tem 5 de dano, então assim, tanto com base ou sem base ele vai tomar dobrado. Você vai limpar um personagem, ele vai tomar dobrado. E se você pairar com o piloto temático, você fica com 7-7. 7-7. 7-7. Enfim, é um deck ramp com Combat Tricks. Ó, tem blocker também. Esse aqui pairado dá dano. Esse aqui pairado destrói a unidade inimiga, dá 1 de dano em todos os personagens do inimigo. Com level 3 a menor. Então esse deck aqui, ele eu diria que ele não é um control. Não me parece ser um control, mas ele é um deck assim, ramp, né? Obviamente tem o verde, ele é ramp. A temática do verde é ramp. E tem um pouco do azul, né? Que é esse jogo maquiavélico, né? O azul sempre foi um jogo maquiavélico. Ó, compra carta, vira personagem. Enfim, ele adianta o teu jogo, tanto no ramp quanto nas cartas. Esse aqui é o ST-03. É um deck bem agro. Aqui, ó, esse aqui são os SRs, né, do deck. Então ele, quando é destruído, você busca um outro personagem do mesmo tipo, né, Zeon ou Neo Zeon. Então ele é a única carta que eu vi até agora que quando morre, é destruído, você busca no deck, né, você olha as 3 do topo. Então achei isso bem bacana. E esse camarada aqui tem Unblockable, né, um High Maneuver. E destrói, ó, quando destrói um escudo do inimigo por batalha, dano de batalha, você escolhe uma unidade inimiga e dá 2 de dano. Então isso aqui é a maluquice, tá? Esse Sinanjo, ou também, ó, MSN, vamos chamar ele de MSN. O MSN, ele é brabo, mas tu tem que pairar MSN. Pairar MSN com esse camarada aqui, esquece, tá? Ó, combina esse aqui. Fez esse ganho, mas aí também precisa de 6, 7. Isso aqui no final do jogo, né? Mas o Dream, né? Pairou aqui, botou ele de graça, enfim. Ai, que tu tem esse piloto aqui também, enfim. É isso aí. É um deck agro, né? Então tem um monte de bichinho, ó. Esse aqui é uma base, quando você joga, você já cria uma token 3/1 virada. Aqui as tokens, as cartas, muitas cartas têm esse Activate Main, suporte 2, que você entra em campo, já vira, e uma unidade tua, outra unidade tua, já ganha mais 2 de poder. Então, o Gundam normal, ele entra em campo, ele não ataca, só se tiver o piloto do Link, né? Tem que ter o piloto específico escrito aqui embaixo, tá vendo aqui? Aqui tem escrito piloto. Aqui não tem. Então esse Gundam, independente de você pairar ele ou não com o piloto, ele nunca vai ter, entre aspas, rush, haste, ímpeto, enfim. Mas ele entra em campo e faz essa habilidade, suporte 2. Um outro personagem, ele ganha mais 2 de poder. Esse aqui, ó, bota uma token quando entra em campo, dá 1 de dano, quando é uma base que dá 1 de dano quando você coloca. Dá 2 de dano num personagem inimigo, tanto na main quanto na action. Custo 2, 3, 2. Custo 1, 2. Custo... esse aqui é a mesma coisa. Quando ele ataca, ele ganha mais 2, então só no ataque. Na defesa ele vira 1, 2 mesmo. Então, assim, são personagens pequenos. Tudo bem que tem ali sua personagem grandão, mas acho que a ideia desse deck é... assim,
cuspir personagem. Aqui, ó, custo 1, 2. Então, um deck assim, bem agro, né? Acho que é o melhor que eu posso explicar. É um deck bem agro. E a gente tem a ST-04. As raras desse deck são... Ô, louco, perdi. Tá aqui. São essas duas. É Aegis Gundam e o Aeon Strike Gundam. Começando pelo Aeon Strike. Ele tem blocker, né? E quando você para ele com um piloto de level 4 ou maior, se eu não me engano, não são todos. Acho que esse camarada aqui é level 4 e ela... Enfim, não são todos, mas não é difícil também. Quando você para com level 4 ou maior, você volta um personagem inimigo pra mão dele, né? E o Aegis Gundam, quando você ataca, se ele tem 5 ou mais de poder, então você tem que botar um piloto para ativar essa habilidade. Ou atacar e bufar, né? Quando ele tem 5 ou mais de poder, você escolhe uma unidade inimiga com level 5 ou maior e dá 3 de dano. Então, o vermelho, ele remove, né? Dá dano. E o branco, ele controla, de certa maneira. Ó, vamos lá. Pairado ou destruído... se você tiver outra unidade Link, você compra uma carta. Essa carta é bem bacana. Ela tem Breach 3. Que é aquele negócio, quando você bate, toma 3 de dano à vida. Isso aqui dá First Strike. É uma ação e um main que você bate. Aí dá First Strike, ele dá o golpe primeiro. Magic Bullet of Dusk. Entra em campo, compra uma carta e descarta. Entra em campo, é um blocker, 1/1. Tem a base que você paga 2 desvira um blocker. Archangel. Versalhos. Vira, dá 1 de poder para um personagem seu. É uma base também. Esse piloto que pairado. Ferrou. Sumiu. Não, brincadeira, sumiu não. Esse piloto que pairado. Você pode atacar em pé, então isso é bem bacana. Tem também aqui, ó, um custo 1, 2, 2. Esse piloto é muito bom também. Quando você ataca, né? Ele dá -2 de poder pro personagem inimigo. Então você troca melhor. Então a gente já entendeu que o branco é tipo um controle, né? Um certo controle do campo. E o vermelho é uma cor mais agressiva. Então esse aqui é um mix de controle agressivo, né? É um controle agressivo. Então eu faço um review final. ST-01 é um controle. É o mais controle de todos, eu acredito. O ST-02 é um ramp com cartas para te avançar. O ST-03 é um agrozão. E o ST-04 é um controle com dano, né? Enfim, acho que daí você já consegue decidir mais ou menos por onde você quer ir. Lembrando que, obviamente, você não precisa jogar assim, né? Você não precisa jogar só assim, só assim, só assim, desse jeito. Você pode combinar, por exemplo, o vermelho desse aqui com um azul. Ou então o verde com um verde de ramp com um vermelho, em vez de ser um vermelho agro, um vermelho que dá dano, né? Então tem várias combinações. Você não precisa se prender ao ST-01, 2, 3, 4 do jeito que eles foram montados. Você pode mesclar as cores. Obviamente você vai ter que pegar mais de um ST e tudo mais. Mas acho que é por aí, né? Se você quiser ser um Metaslave, né? Metaslave a gente entende que existem Metaslaves. Você procura a lista online e vê o que te agradar mais. Ou então você vai por esse pequeno review aqui dos 4 decks, 4 starters. Lembrando, ou você segue a estratégia do starter, aí você pega 2 starters de duas unidades do starter para você ter as 4 SRs de cada. Ou talvez você mescla, pega um de cada e mescla as cores. Enfim, o jogo é novo, não tem nada descoberto ainda. Cada um faz a estratégia que quiser. Não acho que tenha uma estratégia soberana, super soberana no momento.
mas eu acho que tem muito espaço para criatividade, por enquanto, né? Por enquanto, não tem torneios grandes e tudo mais, você pode surpreender muita gente com o seu deck. Enfim, fica aí o review, espero que vocês tenham gostado. Tiramos um 6 no dado e vida que segue. Se você gostou do vídeo, veja o próximo vídeo também. Achou que eu ia pedir like e subscribe, né? Se deu mal, meu querido ou minha querida. Um abraço para vocês e até a próxima.